Olá, bem-vindos. Nessa aula vamos abordar ainda o aprendizado não supervisionado. Especificamente, vamos falar de algumas técnicas de aprendizado não supervisionado. De novo, essa figura que falamos na aula passada, é interessante reforçá-la. Entre o aprendizado supervisionado e o não supervisionado, nós temos a seguinte divisão: o supervisionado, dados rotulados. Se os dados são rotulados, eu consigo classificá-los. Então, normalmente eu tenho processos preditivos, que é a regressão, mas principalmente a classificação. E é uma classificação binária. Um grupo para um lado, um grupo para o outro. Já no não supervisionado, eu não tenho os dados rotulados, eu preciso descobrir quais são os grupos. Eu não tenho a resposta, eu não sei qual é a resposta. E o algoritmo ele vai se encarregar de agrupar esses indivíduos, e cada grupo será considerado uma classe. Então, voltando no exemplo da aula passada, se eu vou num hospital, obtenho algumas informações, e o meu objetivo com isso é descobrir coisas que eu não conheço, padrões desconhecidos, eu poderia utilizar como uma forma de treinamento não supervisionado. Eu não sei qual é o desfecho. Eu vou jogar isso, eu vou pegar esses dados, por exemplo, exames, vou jogar esses exames no meu algoritmo e ele vai criar agrupamentos. E a partir desses agrupamentos eu vou realizar estudos para tentar identificar o que são esses agrupamentos. E aí eu poderia descobrir que são diferentes doenças que ele detectou a partir dos exames, mas isso não estava claro para mim, não foi supervisionado, eu não tinha essa resposta. Daí esse exemplo, esse desenho que nós temos aqui. Um supervisionado é simplesmente uma classificação do que eu conheço. Um não supervisionado, eu preciso fazer agrupamentos ou associações, porque eu desconheço quais são as classes que eu vou obter. Portanto, dentro desse desenho que nós já vimos, vamos aprofundar aí no não supervisionado. O não supervisionado ele é dividido em agrupamento, associação e sumarização. E aqui dentro dos algoritmos mais comuns no aprendizado não supervisionado, nós temos os K-means, K-medoides, o fuzzy, que é o CMINS, e tem outros também que são utilizados com esse objetivo de clusterizar, de agrupar. Então, quais são os métodos utilizados para gerar padrão? Uma análise de agrupamento. Analisa o conjunto de dados sem conhecer a que classe pertence. E a partir das características mais comuns, ele vai fazer um agrupamento. Aqui o exemplo de agrupar clientes de acordo com o seu endereço. Então, se eu quero fazer um agrupamento a partir de endereços de clientes para uma determinada região, eu jogo lá e ele vai fazer o agrupamento, ou seja, ele vai criar as regiões para mim, as sub-regiões. A análise de outliers, eu já falei mais de uma vez, ela vai analisar um comportamento diferente, ou seja, ela vai fazer agrupamento, ela vai agrupar a normalidade e o que for anormal ele vai agrupar como algo que é diferente, uma ocorrência diferente. Os algoritmos de clusterização ou agrupamento, eles buscam identificar padrões existentes em conjuntos de dados. Eles podem ser divididos em várias categorias, como, por exemplo, sequenciais, hierárquicos, baseados em otimização de custo, de funções de custo, e outros, como fuzzy. Nós temos o Basic Sequential Algorithm Scheme, que é o BSAS, onde todos os vetores são apresentados uma única vez ao algoritmo, ele apresenta todos os vetores, todas as possibilidades para o algoritmo. O número de cluster não é conhecido inicialmente, eu não sei quantos grupos vão surgir dali. E novos clusters são criados enquanto o algoritmo evolui. Ele não conhece e vai criando à medida da evolução. Então aqui a gente tem um vetor de características.
vamos designá-lo para um cluster existente ou criar um novo cluster. Depende da distância entre o vetor e os clusters que vão sendo formados. Então, aqui eu já tenho um cluster que foi formado. Eu agrupei mais um indivíduo que, pela distância, ele parece ser pertencente a esse grupo. Aí aparece mais um indivíduo, mas pela distância ele não parece ser adequado a esse grupo. Se vocês olharem o primeiro grupo, as distâncias são pequenas. Já para o número 2, a distância é elevada, então ele cria um novo agrupamento. Um outro item surgiu, a distância é próxima do segundo agrupamento, portanto, ele pertence ao segundo agrupamento. E assim por diante, ele vai analisando essas distâncias e vai fazendo os agrupamentos. A clusterização hierárquica, ela pode ser dividida em duas categorias ou subcategorias, que são os aglomerativos, aglomeração, né, vai juntando, e os divisivos, que vão fazendo a divisão. Os aglomerativos é uma sequência de agrupamentos com um número decrescente. Eu decresço nos clusters a cada passo. Eu vou decrescendo os agrupamentos. Os agrupamentos produzidos em cada passo resultam do anterior pela fusão de dois clusters em um. Então, eu vou fazendo fusões de agrupamentos. Os divisivos, eles já trabalham de uma forma diferente, na situação oposta. Eles produzem uma sequência de agrupamentos com um número crescente de clusters a cada passo. Ele vai agrupando a cada passo, criando novos clusters. E eles resultam da partição de um único cluster em dois. Vamos ver isso aqui, os aglomerativos. Então, eu tenho uma situação aqui onde eu comecei a gerar o cluster número 1, comecei a gerar o cluster número 2, fui crescendo o número 1, fui criando o 4, o 4 foi absorvido pelo 2, pela distância, criei um novo cluster e assim por diante. O divisivo é o processo inverso. Eu já tenho dois clusters formados. Esses dois clusters, eu não vou aglomerá-los, eu vou dividi-los. Então, esses dois clusters, eu consigo dividir o primeiro cluster em 2 e o segundo também em 2. Então, de 2 eu passo a ter 4 clusters. E aí eu faço mais uma divisão e eu passo a ter 6 clusters. Uma divisão mais homogênea, mas eu partir de clusters conhecidos para uma divisão, ou seja, eu fui fazendo agrupamentos menores. Nós temos o caminhos ou médias, é a técnica mais simples de aprendizado não supervisionado. Ele consiste em agrupamentos, mas ele tem um conceito de trabalhar com centroides, que são os centros dos agrupamentos. A partir do centro, nós temos as distâncias mais próximas dos indivíduos. Então, cada indivíduo faz uma análise para ver em qual centro ele está mais próximo. E ele chama de K, porque eu vou definir quantos K eu quero, quantos centros, quantos agrupamentos eu vou querer trabalhar com o meu algoritmo. Basicamente, ele vai fazer um recálculo dos centroides com base nos indivíduos classificados. Eu tenho minha população de indivíduos. Se eu falar que essa minha população de indivíduos deve ser dividida em 2, ou seja, em 2 grupos, o K igual a 2, ele vai traçar os centroides, os centros de todas, 2 centros dessa população, e vai fazer a divisão a partir das distâncias. Então, nós temos aqui uma seleção dos K centroides iniciais. A gente vai formar os K clusters, os agrupamentos, os mais próximos. Vamos recalcular a posição desses centroides em relação a esse agrupamento e vamos repetindo os passos até que os centroides não sejam mais movimentados, ou seja, que eles não sejam reposicionados. Basicamente é assim. Eu vou definir um K igual a 3, eu vou querer 3 agrupamentos,
E ele já entendeu que ele tem 3 centroides aí, o verde, o vermelho e o azul. Então ele define as distâncias e, por exemplo, o primeiro item que ele vai avaliar aí, esse primeiro item verde, ele vai observar a distância entre o centroide verde, entre o centroide azul e entre o centroide vermelho. Ao mais próximo, ele vai ser agrupado, ou seja, ele passa a pertencer ao agrupamento dos verdes por ter uma distância menor. O outro, a mesma coisa, está mais próximo do verde, também. Já esse próximo ponto está mais próximo pela distância do vermelho. Ele é mais próximo do vermelho do que do verde e do azul, ou seja, ele vai pertencer ao agrupamento dos vermelhos. O segundo item é a mesma coisa. E, enfim, nós vamos ter os 3 agrupamentos, o K igual a 3, com os seus centroides, a distância mais central aos indivíduos desse agrupamento. E é um algoritmo simples, mas de extrema eficiência. O principal problema do K-means é a dependência de uma boa inicialização, como ele começa, como ele vai se posicionar com seus centroides. Então, aqui nesse exemplo, nós temos aí um primeiro posicionamento, onde a gente tem um centroide verde, um outro que é o roxo e um vermelho, mas a gente ainda tem um agrupamento mais distante, ou seja, essa inicialização não está boa. Aí eu vou reposicionar o meu centroide vermelho de forma que ele fique simetricamente mais próximo desse agrupamento aí, que está bem distante dos grupos verde e roxo. Mais uma vez, aquela imagem de uma classificação de um treinamento supervisionado versus um treinamento não supervisionado. Essa imagem fica mais clara a partir do momento que a gente falou mais sobre a classificação baseada em clusterização ou agrupamentos. O aprendizado não supervisionado ou clusterização, agrupamento, ele busca extrair informações relevantes de dados não rotulados. Eu desconheço as classes. Então, ele vai ter que agrupar, ele vai ter que utilizar alguma técnica de agrupamento através das características extraídas. Existem vários algoritmos de agrupamento de dados e as diferentes escolhas de atributos, medidas de proximidade, critérios de agrupamento, algoritmos de clusterização levam a resultados totalmente diferentes. Então, eu posso ter resultados completamente diferentes à medida que eu faça escolhas diferentes. Isso pode me levar a análises erradas ou análises mais efetivas. Portanto, abordamos nessa aula o aprendizado não supervisionado, algumas técnicas e algoritmo. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre as aplicações no Machine Learning. Obrigado, vejo vocês lá.